pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre fração. Vamos lá? Então, olha só. Aqui, observem que eu tenho essa barrinha aqui que está dividida em 10 partes iguais. Porém, ela ainda está inteira, né? Marcada com a divisão, mas ela ainda está inteira. Então, ela representa um inteiro. Significa dizer que ela está inteira, certo? Um inteiro ou, coloco assim, ó, que é 10 décimos. Um inteiro, tá completa ainda. Aqui eu fracionei, certo? Eu separei. Separei a barra grande em 10 cubinhos iguais, já está separadinho. Agora vamos representar. Por exemplo, dessa barra que foi fracionada em 10 partes iguais, eu utilizei duas partes. Então, como que eu represento essa parte aqui que eu utilizei? Eu represento assim, ó, 2 décimos. O que significa dizer que das 10 partes, as quais foram divididas, eu utilizei duas. Vamos fingir que aqui é uma barra de chocolate, né? Então, a barra de chocolate que foi dividida em 10 partes, dessas 10 partes eu comi duas. Então, eu leio lá, 2 décimos. O número que fica em cima é chamado de numerador. Numerador. E o de baixo é o denominador. Denominador, ok? Então, em uma fração, o número que fica aqui em cima, ele é chamado de numerador. E o que fica aqui embaixo, o denominador. E tem um traço no meio para dividi-los. Mais um exemplo. Olha só, agora eu tenho uma representação de uma pizza. Minha pizza que tem 8 fatias. Tava com muita fome, fui lá e comi, ó, 1, 2, 3 fatias. Então, como que eu faço a representação da fração das fatias que eu comi? Então, ó, coloco lá o traço. Essa pizza tem quantas fatias? O total dela tem 8. Então, a parte de baixo é o denominador, 8, que é o total de fatias que ela tem. Comi 3 fatias, então tá representado aqui em cima, ó. Eu comi 3 oitavos, né? Porque essa pizza, ela tinha 8 partes e eu comi 3. Então, o numerador, que é o número, que é a parte de cima, representa a parte que eu tomei, que eu usei, né? E que eu comi, no caso aqui da pizza. E a parte de baixo representa a quantidade de fatias a qual ela foi dividida. No caso aqui, 8. E como que eu leio? Eu leio 3 oitavos, ok? Se eu tivesse comido 5 fatias, então aqui em cima teria 5. 5 oitavos, 5 de 8. Se eu tivesse comido uma fatia, 1 oitavo, que significa 1 de 8. E se eu tivesse comido essa pizza inteira, então eu teria comido 1 inteiro de pizza, né? Que representa lá 8 oitavos ou 1 inteiro, ok? Alguns outros exemplos de leitura da fração, como a gente lê a fração. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 7 e 9, eu leio 7 nonos, ou 7 nonos. O número de cima eu falo ele normal, e o de baixo como se fosse número ordinal. Então, 7 nonos, 4 sextos, 2 oitavos. Atenção para a leitura de fração. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000. Observem, quando o denominador, que é o de baixo, é 10, eu leio, ó, 5, tá aqui em cima, décimos. Quando é com 100, 5 centésimos. E quando é com 1000, 5 milésimos. Se tivesse aqui em cima 3, por exemplo, 3 décimos, 3 centésimos. Prestem atenção na leitura agora das frações. Então, olha só. O número de cima eu leio normal como está aqui, certo? Então, se aqui tivesse 9, por exemplo, então eu iria ler aqui 8 nonos. Se tivesse 10, 8 décimos. Ok, aqui tem 11. Então, atenção. Quando eu chego a partir do número 11, eu vou lendo assim, ó. Em cima continua normal. 8, 11 avos. 8, 11 avos. Se fosse 12, 8, 12 avos.
13, 8, 13 avos e assim por diante. Ó, 5, 19 avos. 2, 27 avos. Então, passou do número 10, você vai ler o número de cima normal, o de baixo normal e acrescenta avos. Ó, 8, 11 avos. 5, 19 avos. 2, 27 avos. Então, passou do número 10, né? A partir do 11, você vai ler do jeito que está aqui e acrescenta avos, certo? Com exceção apenas, como eu falei, do 10, do 100 e do 1000, que seria 8 décimos, 8 centésimos, 8 milésimos, ok? Então, vejam aqui um exemplo de fixação para melhor entender. Então, eu tenho aqui a representação de 3 frações. Então, a primeira fração, olha só, vamos imaginar, é um chocolate que eu dividi em 4 partes e utilizei 3. Então, como que eu represento essa fração? Ó, traço, na parte de baixo representa a quantidade total, que eram 4, e na parte de cima, quantas eu comi? 3. Então, ó, 3 quartos. Como que eu faço a leitura? Ó, 3 quartos. Pronto. Então, olha só. Desenho da fração, como que eu represento, como que eu faço a leitura. Aqui, outra barra de chocolate, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 partes, ó, denominadora. Parte total, que é a de baixo. Quantas partes eu comi? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, como que eu faço a leitura? 5 décimos. Ó, 5 décimos. Aqui, ó, uma outra barra de chocolate. Foi dividida em 11 e 12 partes. Então, o denominador, que é a quantidade total que foi dividida, são 12. Comi 2 partes. Então, olha só, como que eu represento? Como que eu faço essa leitura? 2, 12 avos. Ó, 2, 12 avos. Por que eu leio assim? Porque eu expliquei que depois do número 11, eu leio do jeito que está. Aliás, a partir do número 11, né? Depois do 10, que é décimo, eu leio o número do jeito que está aqui e acrescento avos. A representação e a leitura das frações. Ok? Espero que tenham aprendido. Até a próxima aula.